Fala meus amigos, fala minhas amigas, aqui é o professor Kelvin Wallace, professor na matéria de penal e processo penal. Estou aqui com a turma de perito criminal, turma do nosso colega professor Fredson Cerejo. E hoje eu vou continuar com a matéria de processo penal, com um contexto aí de direito penal, também falando um pouquinho de crimes e, claro, tudo com foco e objetivo para a sua aprovação em perito criminal, no concurso de perito criminal. Então vamos continuar nossa matéria, mais especificamente falando hoje sobre competência. E eu vou acompanhar pelos próprios slides que eu vou passar para o professor Fredson Cerejo e ele vai poder estar disponibilizando para vocês acompanhar essa aula gravada com o próprio recurso, o slide, para que você possa entender melhor essa matéria. Eu conheço que muitos candidatos têm uma dificuldade aí com o direito penal, com o processo penal. A minha missão como professor é clarear esses institutos e mostrar para vocês uma outra forma de compreender e, sobretudo, acertar essas questões na sua prova de perito criminal, tudo bem? Vamos iniciar nossa matéria? Então acompanhe aí pelo primeiro slide. Competência vai do artigo 69 ao artigo 91 do Código de Processo Penal. E veja que toda vez que eu trabalho uma matéria com vocês, eu tenho reflexos tanto na nossa matéria processo penal quanto no direito penal, certo? Então vamos lá. Competência. Um crime aconteceu. E aí, quem será? Qual será a justiça competente para julgar esse crime? Qual será a instância competente para julgar determinada autoridade, se for autora desse crime? Qual será o lugar desse crime? E, por fim, qual será a vara competente para julgar esse processo? São perguntas que cercam o tema competência. Então, você, ao final dessa aula, meu amigo, vai ser capaz de saber a competência correta para determinado assunto, para determinado crime. Logo, é necessário saber que competência é uma matéria que despenca em concursos. Por ser complexo o tema, é claro, é provável que possa cair na sua prova e despertar várias dúvidas, porque dentro desse tema cerca diversas nuances que hoje eu quero desmistificar para vocês e não ter mais nenhuma dúvida sobre competência, tudo bem? A primeira competência que eu quero trabalhar com vocês é a competência de justiça. Competência de justiça ou de jurisdição. Ela serve para descobrir o quê? Serve para descobrir qual que é a justiça competente para julgar aquele determinado crime. Qual que é a justiça competente para julgar aquele determinado crime. Depois eu vou trabalhar competência por foro por prerrogativa de função. Serve para saber qual que é a instância competente para julgar determinada autoridade. Se for um prefeito, se for um presidente, se for um ministro, se for um deputado federal. Qual seria a instância para julgar essa autoridade? Depois eu quero trabalhar competência territorial. Qual que é o lugar competente para esse crime? Veja só, qual que é o lugar competente, qual que é o foro competente? Depois, por fim, competência de juízo. Qual que é a vara competente para julgar este processo, tudo bem? Então vamos à nossa primeira competência, segundo slide, competência de justiça. Competência de justiça. Você pode perceber, meu amigo e minha amiga, que a competência de justiça, ela se divide em justiça especiais e justiça comum. Justiça especiais e justiça comum. Logo, como justiça especiais, precisamos saber quais são elas. Temos a justiça do trabalho, temos a justiça eleitoral e temos a justiça militar. Primeira pergunta para você não errar na sua prova. A justiça do trabalho julgará matéria penal? Essa é a primeira pergunta. A justiça do trabalho julgará matéria penal? O que vocês acham? Não,
Segundo o STF, a Justiça do Trabalho jamais julgará matéria penal. Segundo o STF, a Justiça do Trabalho jamais julgará matéria penal. Professor, mas e o falso testemunho? E o desacato? E aquele crime que eu vi lá da escravidão, que o povo chama de redução à condição análoga de escravo? Se for um falso testemunho lá na Justiça do Trabalho, se for um desacato contra o juiz do trabalho, quem que vai julgar então? Se o juiz do trabalho não pode julgar? Veja só, esses crimes são de competências da Justiça Federal. Esses crimes são de competência da Justiça Federal. Jamais a Justiça do Trabalho, ou em melhores palavras, jamais um juiz do trabalho julgará matéria penal. Tudo bem? E qualquer um desses crimes que ocorrer no contexto da Justiça do Trabalho, a competência para julgar eles serão da Justiça Federal. Podemos avançar? Veja só, segue o slide. A Justiça Eleitoral julgará crimes? E aí, qual seria a sua resposta na prova? Poderá julgar crimes? Sim. A Justiça Eleitoral julga os crimes eleitorais e também julgará os crimes conexos a ele. Veja só, exemplo. O professor Fredson Cereja, ele até me narrou essa história. E estou aqui confessando para vocês um segredo que ele teria me contado semana passada. Ele disse: professor Kelvin, você acredita que na época de eleição eu sempre realizo a tão chamada boca de urna? Pergunta: é um crime eleitoral? Sim, é um crime eleitoral. Vai ser julgado pela Justiça Eleitoral? Sim, será julgado pela Justiça Eleitoral. Agora, vamos aprimorar isso para entender o que seria crimes conexos. Ele me disse, o professor Fredson Cerejo me disse o seguinte: Kelvin, além de realizar essa boca de urna, na última campanha eu discuti com outra pessoa e acabei dando um murro na boca do outro cidadão que estava falando coisas horríveis do meu candidato. Percebam que aqui, ele além de ter praticado boca de urna, crime eleitoral, ele praticou um crime conexo, ou seja, uma lesão corporal. Então, veja que crime conexo é um crime conexo ao crime eleitoral. É um crime conexo ao crime eleitoral. Logo, esses dois crimes, tanto o crime principal, crime eleitoral, tanto o crime conexo a esse crime eleitoral, os dois serão julgados pela Justiça Eleitoral. Então, repetindo, a Justiça Eleitoral julgará os crimes eleitorais mais os crimes conexos. Então, a Justiça Eleitoral julgará tanto os crimes eleitorais mais os crimes conexos a estes crimes eleitorais. Tudo bem? Podemos avançar? Justiça Militar julgará crimes? Claro! Julgará o quê? Os crimes militares. Aliás, julgará só os crimes militares. E a pergunta é: e se for um crime doloso contra a vida, praticado por militar contra civil, contra um cidadão comum? Veja só, a pergunta é: e se o militar pratica um crime doloso contra a vida, praticado por militar, contra civil? E aí, será julgado pela Justiça Militar? Será julgado pela Justiça Militar? Atenção a esse detalhe. É uma lei nova. Olha no slide a lei. Lei 13.491/2017. Professor, não é tão nova assim. É sim. Pouco tempo surgiu essa alteração. E os concursos agora que estão passando a cobrar essa alteração legislativa. Veja só, a Lei 13.491/2017 alterou o artigo 9º do Código Penal Militar, que trata da competência de julgar os crimes militares. Logo, se um militar pratica um crime doloso contra a vida, contra civil, o candidato tem que avaliar duas coisas importantíssimas. Primeiro, se for um militar estadual, repito,
se for um militar estadual que pratica um crime doloso contra a vida, um homicídio, como exemplo, contra um civil, a competência será do tribunal do júri. A competência será do tribunal do júri. Então, vou repetir. O militar estadual que praticar um homicídio, crime doloso contra a vida, contra um civil, um cidadão comum, ele vai ser julgado pelo tribunal do júri. Será julgado pelo tribunal do júri, o conselho de sentença, aquele plenário do júri onde é composto por 7 jurados. Veja só. Será da justiça militar a seguinte questão: se for militar federal, quem são os militares federais? Exército, Aeronáutica, Marinha, esses militares federais que praticar um crime doloso contra a vida, praticado por eles, militares federais, contra civil, a competência já não é mais do tribunal do júri, será da justiça militar. Então temos duas situações possíveis. Olha só, aprendemos que justiça militar julga os crimes militares. Perfeito, professor, isso eu aprendi. Aprendi também que se esse militar praticar um crime doloso contra a vida, praticado por ele, militar, contra um civil, eu tenho que analisar duas questões possíveis. Se for um militar estadual que praticar esse crime doloso contra a vida, a competência será do tribunal do júri. Perfeito. Agora, se for um militar federal, Marinha, Aeronáutica, Exército, que praticar um deles, um crime doloso contra a vida praticado por eles, militares federais, contra um civil, a competência será, isso mesmo, da justiça militar. A competência será da justiça militar. Perfeito. Olha lá. Vamos agora tratar da justiça comum. Olha aí os slides. A justiça comum, ela se divide em justiça federal e justiça estadual. A justiça comum, ela se divide em justiça federal e justiça estadual. Perfeito? Tranquilo? Veja só. Eu vou falar da competência da justiça estadual. Estou falando de justiça comum. Falei justiça especiais, que foi o quê? Justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar, e agora estou tratando da justiça comum. Tratando da justiça comum. E ela se divide em justiça federal e justiça... Qual? Justiça federal e justiça estadual. Perfeito. Avalie o seguinte. A Justiça Federal, ela tem rol taxativo no artigo 109 da Constituição Federal. A Justiça Estadual, ela tem competência residual. Ou seja, em melhores palavras, tudo que não for da Justiça Federal será da Justiça Estadual por exclusão. Logo, eu preciso conhecer quais são as hipóteses de competência da Justiça Federal para determinar o quê? A da Justiça Estadual. Aguarde só um segundo para eu colocar a tomada no celular para não descarregar o nosso vídeo. Rapidinho, só um momento. Aguenta aí. Pronto, prontinho, voltei aqui com vocês. Beleza, então falei das justiças especiais. Quais? Justiça do trabalho, eleitoral, militar, e agora eu vou falar da justiça comum. Logo eu falei que a justiça comum ela se divide em justiça federal e justiça estadual. São a justiça comum. Tá no slide, tá vendo aí? A divisão certinha, bonitinha? Perfeito. Agora, veja só. A competência da Justiça Federal, ela se dá em um rol taxativo. O que é isso, professor? Rol taxativo? Eu não entendo essas palavras, cara. Me ajuda. Rol taxativo, pessoal, são as hipóteses que está na própria lei, no próprio artigo 109 da Constituição Federal. No próprio artigo 109 da Constituição Federal estará esse rol taxativo das hipóteses dos crimes de competência da Justiça Federal.
eu vou trabalhar cada uma dessas hipóteses. Mas nesse slide eu quero que você entenda que a Justiça Federal terá competência taxativa. No próprio artigo está falando, olha, esse crime é da Justiça Federal. E para definir a Justiça Estadual, os crimes de competência da Justiça Estadual, não tem nada falando, um artigo falando, nossa, isso aqui será da Justiça Estadual. Não. Ela não tem um artigo próprio, ela tem competência residual. O que é isso? Tudo que não for especial, que são aquelas que a gente já estudou, tudo que não for federal, que está no artigo 109 da Constituição Federal, por exclusão, será da Justiça Estadual. Tudo bem? Vamos avançar e conhecer as hipóteses dos crimes de competência da Justiça Federal? Vamos avançar? Perfeito, vamos lá. Próximo slide, acompanhe aí. Estou falando da Justiça Especial ou Justiça Comum? Justiça Comum, veja o slide. Justiça Federal, artigo 109 da Constituição Federal. Primeira coisa que você deve observar. Primeira hipótese do artigo 109 é crimes praticados contra a União. Crimes praticados contra a União. E aqui vale tanto para a administração direta e a indireta. Tanto para a administração direta e a indireta. Professor, então se for um crime praticado contra bens, interesses ou serviços da Caixa Econômica Federal, eu estaria dizendo que esse crime é de competência da Justiça Federal? É isso mesmo, meu amigo. É isso mesmo, minha amiga. Crimes praticados contra a União serão de competências da Justiça Federal. Agora, o que pode cair na sua prova de perito criminal? A questão pode abordar uma hipótese que o crime aconteceu contra uma sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista. Exemplo. Vai falar que o crime aconteceu, foi praticado contra o Banco do Brasil ou contra a Petrobras, igual o exemplo que eu estou colocando aqui no slide. Logo, veja bem, se o crime foi praticado por uma sociedade, contra uma sociedade de economia mista, eu dei o exemplo, Banco do Brasil ou a Petrobras, a competência não será da Justiça Federal, será da Justiça Estadual. Primeira atenção que você tem que ter. Então, se o crime foi praticado contra a União, Justiça Federal. Se for contra uma sociedade de economia mista, Banco do Brasil, Petrobras, a competência será da Justiça Estadual. Súmula 42 do STJ. Súmula 42 do STJ. Segunda hipótese. Crime praticado por ou contra funcionário público federal. Crimes praticados por ou contra funcionário público federal. Veja só, crimes praticados por funcionário público. Temos quais crimes? Corrupção, prevaricação. E contra funcionário público. Contra funcionário público. Temos, por exemplo, vários, inclusive o principal, desacato. Tudo bem até aqui? Perfeito? Lembre-se, tenha atenção a um detalhe. Tem que estar relacionado às suas funções. Tem que estar relacionado às suas funções. Tudo bem? Perfeito? A outra hipótese, você pode acompanhar no slide, é o crime político. Crime político é aquele crime que está previsto na Lei de Segurança Nacional. Crime político é aquele crime que está previsto na Lei de Segurança Nacional. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Veja só, olha só. Quero até coçar minha barbinha. Se houver um crime político, ele vai ter um processo, não vai? Ao final teremos uma sentença. Contra essa sentença caberia qual recurso? Isso pode ser alvo de sua prova? Sim. Contra essa sentença de crime político caberia qual recurso? Há quem diga, quem conhece de recursos no Código de Processo Penal, que apostaria todas as cartas que seria um recurso de apelação. Mas não é recurso de apelação. Nesta única hipótese,
se houver uma sentença contra crime político, o recurso cabível é o recurso ordinário constitucional. Artigo 102, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Tudo bem? Tranquilo? Vamos avançar. Crimes à distância. Crimes à distância nada mais é do que quando a conduta e resultado ocorrem em países diferentes, ou seja, em melhores palavras, a conduta pode ser realizada aqui no Brasil e o resultado desse crime pode ser lá no exterior. Isso é crime à distância. Tudo bem até aqui? Então, crime à distância é de competência da Justiça Federal. Agora, observa o seguinte. Se se tratar de um tráfico internacional, ou seja, conduta começa aqui no Brasil, logo eu estou querendo transportar uma droga para o exterior, ou seja, o resultado estaria condicionado ao exterior. Logo temos conduta e resultado em países diferentes. Tudo bem até aqui? Agora pergunto, de quem é a competência para julgar o tráfico internacional? É da Justiça Federal ou da Justiça Estadual? Resposta é Justiça Federal. O tráfico internacional é de competência da Justiça Federal, perdão. O tráfico internacional é da Justiça Federal a competência. Agora, e se for o tráfico interestadual, ou seja, aquele tráfico, meu amigo, minha amiga, que passa por várias cidades aqui no território nacional? É aquele tráfico que passa por várias cidades. E seria também da competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual? Neste caso, tratando-se de tráfico interestadual ou interno, também é chamado como sinônimo, a competência será da Justiça Estadual. Crime de contrabando e descaminho. Crimes de contrabando e descaminho é de competência da Justiça Federal. Competência da Justiça Federal do local da apreensão dessas mercadorias. Então será a Justiça Federal do local da apreensão destas mercadorias. Já estou antecipando até a questão da competência territorial, algumas regras especiais. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Próximo tópico que vai indicar uma hipótese de crime de competência da Justiça Federal. Vamos lá. Crime praticado a bordo de navio ou avião. Crime praticado a bordo de navio ou avião é de competência da Justiça Federal. É crime de competência da Justiça Federal. Vamos lá. Adiante. Crime contra o sistema financeiro. Crime contra o sistema financeiro é de competência da Justiça Federal. Ou seja, aqueles crimes, gestão fraudulenta, gestão temerária, são crimes, meu amigo, que é de competência da Justiça Federal. Adiante. Qual que é o próximo? Crime de permanência ou reingresso de estrangeiro expulso. Nesta hipótese, a competência será da Justiça Federal. Adiante. Crime contra a organização do trabalho. Esse a gente viu um pouquinho lá na Justiça Especial, lembra? Crime de competência, ou seja, contra a organização do trabalho, a competência será da Justiça Federal. Crime contra direitos indígenas. Crimes contra direitos indígenas é competência da Justiça Federal. Professor, e se for crime contra apenas um índio? E aí? Será se seria competência da Justiça Federal? Bom, veja só. Aqui será da Justiça Estadual. Não significa que um crime cometido contra um índio só será da Justiça Federal. O que vai definir é
crime contra direitos indígenas, contra a tribo, direitos indígenas. Tudo bem? Tranquilo? Perfeito? Agora uma coisa muito importante, meu amigo, minha amiga. A Justiça Federal, você viu cabo a rabo, desculpa a expressão, mas você viu de cima a embaixo que a Justiça Federal julga crimes, olha só, crimes. A Justiça Federal não julgará jamais a contravenção penal. Não julgará jamais a contravenção penal. Súmula 38 do STJ. Então, quem julgará a contravenção penal, professor? É a Justiça Estadual. Então, a Justiça Federal jamais julgará a contravenção penal. Quem julgará é a Justiça Estadual. E o que sua prova pode abordar como peguinha? Vai falar que a contravenção penal foi praticado contra a União, contra a Caixa Econômica Federal. Ou vai te falar que a contravenção penal foi praticado a bordo de navio ou avião. Logo, percebam que aqui a banca quer te ludibriar, indicando que houve uma contravenção penal em hipóteses de competência da Justiça Federal, ou seja, crimes praticados contra a União não é de competência da Justiça Federal? Sim. Agora, uma contravenção penal praticada contra interesses, bens ou serviços da União não é competência da Justiça Federal. Como assim, professor? Foi o que eu vi lá no 109 da Constituição Federal. Não! Você não viu isso, você viu lá o quê? Crime! Contravenção penal não será julgado pela Justiça Federal. Contravenção penal não será julgado pela Justiça Federal jamais. A competência será da Justiça Estadual para julgar esta contravenção penal. Tudo bem até aqui? Perfeito? Podemos avançar. A súmula correspondente à contravenção penal é súmula 38 do STJ. Tudo bem? Vamos avançar? Próximo slide, ainda falando da competência da Justiça Federal, artigo 109 da Constituição Federal. Crimes de moeda falsa. Crimes de moeda falsa, competência da Justiça Federal ou competência da Justiça Estadual? Crimes de moeda falsa é competência da Justiça Federal. É competência da Justiça Federal. Agora, atenção, que pode também cair na sua prova. Vamos supor que o professor Fredson Cerejo me passa uma nota de R$100. E eu percebo de forma muito clara que essa nota é falsa. Aparentemente, crime de moeda falsa. Só que eu viro o lado contrário desta espécie de nota de R$100 falsificada pelo professor Fredson Cerejo, eu percebo que lá não tem o desenho de peixes, tem um mico-leão. Uma nota de R$100 com o desenho de um mico-leão. Pergunta, é uma falsificação grosseira ou é uma falsificação perfeita? É uma falsificação grosseira. Logo, que eu quero que vocês compreendam que se houver uma falsificação grosseira no crime de moeda falsa, se ela for grosseira, o crime não será de moeda falsa. O crime será de estelionato. E a competência agora vai mudar. Enquanto no crime de moeda falsa a competência é da Justiça Federal, logo, se a falsificação for grosseira, a competência será da Justiça Estadual. Então, olha duas mudanças. Primeiro, não será mais crime de moeda falsa, se a falsificação for grosseira. Vai ser crime de estelionato. A segunda alteração é a competência. Não será mais da Justiça Federal se a falsificação for grosseira. Agora a competência é da Justiça Estadual.
Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos avançar. Crimes ambientais. Crimes ambientais. Se o bem violado, crimes ambientais, se o bem violado for da União, a competência é da Justiça Federal. A competência é da Justiça Federal. Logo, se o bem violado for estadual ou municipal, a competência será da Justiça Estadual. Tudo bem? Vamos avançar. Uso de documento falso. A sua prova, meu amigo perito, minha amiga perita, pode ser que caia algum desses crimes. Vamos supor que caia o uso de documento falso. Crime de uso de documento falso. Vamos supor que o Fredson Cerejo falsifica a sua CNH. Falsifica a sua CNH. Pergunta: a CNH é um documento federal ou um documento estadual? Isso, alguém falou aí. Alguém falou que é documento estadual. É um documento estadual. Logo, percebam bem, acabamos de verificar que é um documento estadual. E se o professor Fredson Cereja apresenta esse documento estadual, CNH falsificada, na Receita Federal? Ou seja, temos um documento falsificado estadual e temos um órgão para quem se apresenta que é um órgão federal. Qual seria a competência para julgar esse crime de uso de documento falso? Relembrando, documento, no exemplo, é um documento estadual. E o órgão na qual foi apresentado o documento é um órgão federal. Neste caso, a competência será da Justiça Federal. Federal. Por quê? Pouco importa aonde falsificou ou qual documento se falsificou. O que nos importa nada mais é perante quem eu apresento esse documento falsificado. Então a competência vai se dar perante quem eu apresento esse documento falsificado. Veja só, no nosso caso foi apresentado para quem? Receita Federal. Então o professor Fredson Cerejo seria julgado pela Justiça Federal. Do outro lado, imagina que ele apresenta esse documento falsificado em uma blitz de rotina para militares estaduais. De quem seria a competência? A competência seria da Justiça Estadual. Por quê? Para quem foi apresentado o documento falsificado? Para militares estaduais. Logo, competência da Justiça Estadual. Tudo bem até aqui? Súmula 546 do STJ. Súmula 546 do STJ vai tratar desse tema. Sobre o que? Crime de uso de documento falso. Competência será perante quem se apresenta esse documento. Pouco importa quando, onde falsificou ou qual documento se falsificou. O que importa aqui para nós e na sua prova de perito criminal é perante quem se apresenta este documento. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Mais um detalhe no mesmo crime: uso de passaporte falsificado. Uso de passaporte falsificado, a competência será do local do uso desse passaporte. Do local do uso desse passaporte. E será de qual justiça? Será da Justiça Federal, do local do uso desse passaporte. Quem está falando isso? Eu? Não. Súmula 200 do STJ, súmula 200 do STJ. Tudo bem até aqui? Podemos avançar? Podemos. Agora vamos entrar, você pode perceber no próximo slide, vamos entrar na competência por prerrogativa de função. Competência por prerrogativa de função. Percebam aqui, meu amigo, percebam aqui, minhas amigas, peritos, que, olha só, existem algumas autoridades que serão julgados por instâncias diferentes, que serão julgados por instâncias diferentes. Precisamos conhecer qual autoridade será julgado pela sua correspondente instância. Tudo bem até aqui? Podemos avançar? Segue no slide. Veja só.
O presidente e o vice-presidente da República serão julgados pelo STF. O presidente e o vice-presidente da República serão julgados pelo STF. Deputados federais e senadores serão julgados pelo STF. Serão julgados pelo STF. Ministros do STF serão julgados por quem? Pela própria casa, pelo STF. Depois, o Procurador-Geral da República também será julgado pelo STF. Próximo, os ministros de Estado também serão julgados pelo STF. Olha lá no slide. O Advogado-Geral da União também será julgado pelo STF. Próximo, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica também serão julgados pelo STF. Próximo, ministros do STJ, STM, TST, TSE serão julgados pelo STF. Próximo, ministros do TCU, competência será do STF para julgar. Próximo, chefes de missão diplomática de caráter permanente, competência do STF. Agora vamos passar para outra instância, STJ. Quais as autoridades que serão julgados pelo STJ? Acompanhe o slide. Os governadores serão julgados pelo STJ. Os governadores serão julgados pelo STJ. Os desembargadores dos tribunais, TJ, TRF, TRT, serão julgados pelo STJ. Repetindo, os desembargadores do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal e do Tribunal Regional do Trabalho serão julgados pelo STJ. Os membros dos tribunais regionais eleitorais também serão julgados pelo STJ. Depois, os conselheiros dos tribunais de contas serão julgados pelo STJ. Os membros do MPU que oficiem perante os tribunais também serão julgados pelo STJ. Mudando um pouquinho. Os juízes federais, juízes militares e juízes do trabalho serão julgados pelo seu respectivo tribunal, TRF ou TRE. Membros do MPU que atuam na primeira instância, também pelos seus respectivos tribunais, TRF ou TRE. Depois, juízes de direito e promotores de justiça serão julgados pelo TJ, Tribunal de Justiça. Então, repetindo, juízes de direito e de procuradores de justiça ou promotores de justiça serão julgados pelo Tribunal de Justiça. Agora, atenção, o mais polêmico que pode ser alvo também da sua prova. O prefeito será julgado pelo Tribunal de Justiça. Pelo Tribunal de Justiça. Agora, olha o detalhe que pode cair na sua prova. Se for crime federal praticado pelo prefeito, a competência não será do TJ, mas sim do TRF. Do TRF. Outro detalhe sobre o prefeito. E se o prefeito comete um crime eleitoral, de quem será a competência para julgar? A competência será do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Então, repetindo, para encerrar, o prefeito, ele será julgado pelo Tribunal de Justiça. O prefeito será julgado pelo Tribunal de Justiça. Logo, se ele comete, o prefeito, um crime federal, quem julgará é o TRF, Tribunal Regional Federal. Agora, se o crime for eleitoral, a competência será do Tribunal Regional Eleitoral. Súmula 702 do STF. Súmula 702 do STF. Vamos avançar mais um pouquinho.
Acompanhe os slides. Então, essas autoridades, meu amigo e minha amiga, estão na Constituição Federal, certo? E você precisa estar atento porque a prova pode cobrar o crime praticado por algumas dessas autoridades e vai te perguntar qual que é a instância competente para julgar esta autoridade. Então, cuidado, você pode ser alvo de uma prova pesada no que diz respeito à competência. Então, vai trabalhando aí, decore essas principais autoridades e quais são os seus respectivos tribunais que vai julgar, qual que é o foro competente que vai julgar estas autoridades, tudo bem? Por isso que chama foro por prerrogativa de função. Veja só, ainda dentro do tema, foro por prerrogativa de função, pergunto: e se essas autoridades cometer um crime doloso contra a vida? Cometer um crime doloso contra a vida. Qual seria a sua resposta? Veja só. Se ocorrer um crime doloso contra a vida, prevalece sempre o foro por prerrogativa de função. Em melhores palavras, o foro por prerrogativa de função prevalece sobre o júri desde que as autoridades ou a autoridade mencionada esteja na Constituição Federal. Todos aqueles exemplos que ditei estão na Constituição Federal. Logo, se essas autoridades praticam um crime doloso contra a vida, ou seja, um homicídio, por exemplo, a competência será do respectivo tribunal desta autoridade, não será do tribunal do júri. Ou seja, para encerrar, se for um prefeito que pratica um crime doloso contra a vida, quem vai julgar? O Tribunal de Justiça. Se for um deputado federal ou senador que cometeu um crime doloso contra a vida, a competência será do STF. Essa é a regra. Mas eu quero que você tenha atenção para uma mudança que teve nesse sentido para o deputado federal e também para o senador. Se for o presidente praticando um crime doloso contra a vida, quem julgará é o STF. Então, aqui você vai avaliar o respectivo tribunal para saber quem vai julgar o crime doloso contra a vida praticado por esta autoridade. Tudo bem? Até aqui? Podemos avançar? A mudança que eu quero trabalhar com vocês é que se o deputado federal ou senador pratica um crime antes da sua diplomação como deputado federal ou senador, se ocorre antes dessa diplomação, a competência desse crime praticado por eles será do juízo de primeira instância. Do juízo de primeira instância. Então, se o deputado federal e o senador praticam um crime antes de sua diplomação, antes da sua diplomação como deputado, como senador, a competência será do juízo de primeira instância. Se o crime agora, em outra análise, for após a diplomação, como deputado federal ou senador, após a diplomação, mas o crime não está relacionado de forma alguma com as suas funções desempenhadas. Ou seja, vamos supor que o professor Fredson Cerejo seja um deputado federal e ele pratica um crime de embriaguez ao volante. Embriaguez ao volante. Pergunto, esse crime tem alguma relação com as funções desempenhadas de deputado estadual, professor Fredson Cerejo? Jamais, não tem nenhuma relação com suas funções desempenhadas. Então, repetindo, se o crime aconteceu após a diplomação como deputado federal ou senador, e esse crime não está relacionado às suas funções como deputado federal ou senador, a competência será do juízo de primeira instância. Do juízo de primeira instância. Agora, veja bem, quando será do STF? Quando o crime for durante o mandato, ou seja, após a diplomação, e agora, esse mesmo crime tem relação às suas funções desempenhadas. Exemplo, corrupção passiva. Então, se o deputado federal ou senador pratica um crime após o mandato, ou seja, durante o mandato, na verdade, depois da diplomação, estou corrigindo. Se o crime ocorrer depois da diplomação, ou seja, durante o mandato, e esse crime estiver relacionado às suas funções desempenhadas, aí sim, a competência será de quem? Do STF.
STF. A competência será do STF. Professor, existem algumas autoridades que não estão naquele rol da Constituição Federal? Ou que não esteja prevista na Constituição Federal? Sim. O deputado estadual, por exemplo, o vereador, por exemplo, se praticar um crime doloso contra a vida, eles não terão foro por prerrogativa de função, porque eles não estão expressamente na Constituição Federal. Professor, mas aqui a questão está abordando que na Constituição Estadual do Estado, prevê que a competência para julgar esse crime doloso contra a vida praticado pelo vereador ou praticado pelo deputado estadual é competência do Tribunal de Justiça. Não, meu amigo. Não, está errado. Porque quando falamos de crime doloso contra a vida, a Constituição Federal fala o quê? Trata do rito do júri. O Tribunal do Júri é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. E um pouco atrás eu só disse o quê? Eu só disse que a competência por foro, por prerrogativa de função, prevalece sobre o Tribunal do Júri, ou seja, ela sempre vai prevalecer sobre o júri, desde que essas autoridades ou a autoridade mencionada na sua prova seja uma daquelas que você vai ver no slide, ou seja, sejam autoridades que estão previstas na Constituição Federal. Agora, o vereador, o deputado estadual, não estão previstos na Constituição Federal. Logo, se essas autoridades praticam um crime doloso contra a vida, serão julgados pelo Tribunal do Júri, ainda que a questão aborde que uma Constituição estadual prevê que o vereador, o deputado estadual, ao cometer um crime doloso contra a vida, será julgado pelo TJ. Não caia nessa pegadinha. A competência do júri é uma competência da própria Carta Magna, ou seja, da nossa própria Constituição Federal. Qual que é maior? A nossa Constituição Federal ou uma Constituição Estadual? A Federal. Então, o Tribunal do Júri está na Constituição Federal. Logo, como não se trata daquelas autoridades que a gente viu que está na Constituição Federal, logo, trata das autoridades que não estão, ou seja, deputado federal ou vereador, eles praticando esse crime doloso contra a vida, a competência será do Tribunal do Júri. A competência será do Tribunal do Júri. Vamos avançar um pouquinho? Olha o nosso próximo slide. Competência territorial. Qual que é o lugar do crime? Qual que é o foro competente para julgar esse crime? Regra: a competência territorial se dá onde o crime se consumou. Onde o crime se consumou, ou seja, do lugar do resultado. Então, para saber o foro competente, o lugar competente, o crime aconteceu. Para saber o foro competente, o lugar competente, eu tenho que realizar o quê? Uma análise do artigo 70 do Código de Processo Penal. E lá diz que a regra para saber o foro competente, ou seja, para saber o lugar do crime, eu preciso saber onde o crime se consumou. Então, a competência territorial, em regra, é o quê? É onde o crime se consumou, onde tivemos o resultado. Onde o crime se consumou, ou seja, o lugar do resultado. Ou seja, adotou-se aqui a teoria do resultado. Adotou-se aqui a teoria do resultado. Professor, e se o crime não se consumou? E se o crime não se consumou, como que fica? A competência se dá pelo último ato de execução. Então, por exemplo, a questão pode abordar que o indivíduo tentou num estado, tentou no outro estado, tentou no outro estado, tentou em outro estado, e vai perguntar qual que é a competência territorial, ou seja, qual que é o lugar que vai julgar esse crime, qual que é o lugar desse crime. Percebam que aqui a regra é o quê? A regra é o lugar do resultado, ou seja, onde o crime se consumou. Mas se esse crime não se consumou, se tratar de uma tentativa, ele tentou, mas o crime não se consumou, como que vamos realizar a aferição desta competência? Pelo último ato executório, pelo último ato de execução, tudo bem? E se eu não sei o lugar do crime? Olha só, e se eu não sei o lugar do crime? Artigo 72 do CPP, a competência se dá pelo domicílio do acusado. A competência se dá pelo domicílio do acusado.
no slide. Nos crimes de ação penal privada, ou seja, uma injúria, um calúnio, uma difamação. Nos crimes de ação penal privada, a vítima tem duas opções. Pode seguir tanto a regra, qual que é a regra? Foro competente, lugar do resultado, local onde o crime se consumou. Qual que é a teoria? Lembra? Teoria do resultado. Então aqui a vítima tem duas opções. Tanto pode ser a regra, local onde o crime se consumou, ou seja, lugar do resultado, ou pode ser também no domicílio do acusado. Então a vítima tem duas opções, tanto o lugar do resultado quanto no domicílio do acusado. Vamos lá. No crime de contrabando e descaminho, qual que é o foro competente? Qual que é o lugar competente? Local do lugar que apreendeu as mercadorias. Competência do local onde apreendeu as mercadorias. Vamos no slide. Cheque sem fundo. Qual que é a competência? Da emissão do cheque ou do local da devolução desse cheque? A competência se dá pelo local da devolução desse cheque, não é da emissão, mas do local da devolução desse cheque. Então a prova pode te cobrar o seguinte, que no estado X houve a emissão do cheque e no outro estado Z houve a devolução do cheque sem fundo. Logo a competência será dada pelo local da devolução desse cheque. Então no estado Z, beleza? Tranquilo? Então competência para você verificar a competência correta para cheque sem fundo, você vai analisar aonde foi realizada a devolução do cheque. Perfeito? Vamos avançar? Se for crime permanente ou crime continuado que passa por várias cidades. Se for crime permanente ou crime continuado que passa por várias cidades, professor, me dá um exemplo de crime permanente? Sequestro, tráfico, que são crimes que a sua consumação se protrai no tempo. Crime continuado é aquele crime o quê? São vários crimes que têm uma continuidade delitiva, certo? Uma continuidade delitiva, vários furtos, vários homicídios, até vários estupros. Qualquer crime pode admitir a continuidade delitiva, onde os últimos permitem que seja uma continuidade do primeiro. Logo, o que eu quero que vocês lembrem? Se for crime continuado ou crime permanente que passa por várias cidades, a competência se dá pela prevenção. Oi? Como assim, professor? A competência se dá pela prevenção, ou seja, do juiz que primeiro tomou conhecimento do ato. Então, será por prevenção do juiz que primeiro tomou conhecimento do fato, ou seja, passou por várias cidades, mas na cidade Z é que o juiz tomou conhecimento desse fato. Competência é dele, do juiz que primeiro tomou conhecimento do fato. Tudo bem? No GCRIM, artigo 63 da Lei 9.099/95, ou seja, nos crimes de competência do juizado de pequenas causas, como você conhece, ou seja, no juizado especial criminal, como que se dá a competência territorial? Do local da conduta. Então a questão na sua prova de perito pode abordar o seguinte, pode abordar que a conduta ocorreu em uma cidade e que o crime se consumou em outra, mas a prisão se deu em outro estado. Logo, se você perceber que é um crime de competência do juizado especial criminal, o local, o foro competente é o local da conduta. Então, primeiro, olhou a conduta, é ali que vai dar a competência territorial desse crime. Beleza? Competência de juízo, a nossa última competência. Amém? Amém! A competência de juízo serve para descobrir qual que é a vara competente. Qual que é a vara competente para julgar aquele processo? Temos uma regra e uma exceção. A regra se dá pela distribuição. A regra se dá pela distribuição dos processos entre as varas daquela comarca. Logo, a exceção trata o seguinte: temos varas especializadas em determinadas comarcas, ou seja, temos varas especializadas de crimes de trânsito. Temos juizado especial
da mulher. Temos vara dos crimes dolosos contra a vida, ou seja, vai julgar um determinado crime específico. Então, a exceção é dada pela distribuição entre os processos daquela comarca. Regra, distribuição dos processos entre aquela comarca. Logo, entre as varas daquela comarca. Logo, a exceção trata-se das varas especializadas. Varas especializadas. Tudo bem? Ou seja, se for uma vara especializada de crimes de trânsito, vai ser para lá que vai ser encaminhado o meu processo. Se for um crime doloso contra a vida, existir uma vara especializada de crimes dolosos contra a vida, é para lá que eu vou enviar esse processo. Tudo bem? Beleza até aqui? Vamos falar, para encerrar o nosso tema competência, de conexão e continência. Está no artigo 76 e 77 do CPP. Conexão e continência. Conexão e continência. Veja só, elas servem para uma única finalidade: reunir os processos. Reunir os processos. Por quê? Imagina só, temos um crime com vários agentes, vários autores. Teremos um processo para cada autor? Se trata do mesmo fato. Se trata do mesmo fato, mas temos vários autores nesse crime. Teremos um processo para cada autor se tratando do mesmo fato? Não! Esses institutos, conexão e continência, servem para reunir os processos. Então, neste caso, no caso de concursos de agentes, igual a hipótese que eu estou falando aí nos slides, estou mostrando para você aí nos slides, concurso de agentes é a hipótese de reunião dos processos, ou seja, vai ter um processo só para esses vários agentes. Qual que é o próximo exemplo que eu dei no slide? Veja só, conexão instrumental, ou seja, a prova de um crime está ligada a outro crime, ou seja, eu descobri um crime de homicídio e através do crime de homicídio eu descobri o outro crime, ou seja, ocultação de cadáver. Lembra do caso do goleiro Bruno? Tínhamos um crime de homicídio, mas também tínhamos uma conexão instrumental, ou seja, ocultação de cadáver. Logo, teríamos um processo para um crime e um processo para outro? Não! Vai haver o quê? A conexão e continência, a reunião desses processos, melhor dizendo. Reunião desses processos. Então, teremos um processo só para esses crimes. O último exemplo é concurso formal de crimes. Professor, o que é concurso formal de crimes? Aqui no concurso formal de crimes, pessoal, é quando a agente, mediante uma conduta, pratica vários resultados. Uma única conduta pratica vários resultados. Lembra daquela passeata da paz com vários ciclistas que estavam caminhando pelas ruas e existia um motorista que, de forma impaciente, buzinava para aqueles ciclistas saírem do meio do caminho para que ele possa passar. Lembra o que ele fez? Os ciclistas não passaram, não abriram espaço para ele passar. E o que ele fez? Pisou no acelerador e atropelou 14 ciclistas. Pergunta, eu teria um processo para cada um desses ciclistas? Não, acabei de aprender a matéria conexão e continência, serve para reunir os processos. Logo, teríamos um processo só com 14 vítimas. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Agora, algumas hipóteses para encerrar nossa matéria, algumas hipóteses de atração, ou seja, atrair a competência para si. Primeira hipótese de atração. No tribunal do júri, além do júri julgar os crimes dolosos contra a vida, ele vai atrair a competência dos outros crimes conexos a este crime de homicídio, por exemplo. Lembra? Vamos supor, homicídio, ocultação de cadáver, vai atrair a competência para o tribunal do júri. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Veja só. A justiça eleitoral também vai atrair os conexos. Então, boca de urna mais lesão corporal
A Justiça Eleitoral atrai esse crime conexo. Essa lesão corporal vai ser julgada pela Justiça Eleitoral. E para finalizar, mais importante, a Justiça Federal atrai os crimes estaduais. Atrai os crimes estaduais. Então, se a sua questão na prova falar que aconteceu um crime federal e em conexão com um crime estadual, ou seja, vai falar, vamos supor que foi um crime praticado contra bens da União, contra a Caixa Econômica Federal, Justiça Federal. E no mesmo contexto foi praticado um crime, no mesmo contexto, no mesmo fato, foi praticado um crime, são agências que estavam do lado, foi praticado um crime contra o Banco do Brasil. Não é crime estadual, Banco do Brasil, Justiça Estadual. Lá no banco, na Caixa Econômica Federal, bens da União, Justiça Federal. Porém, o crime estadual que foi nessa conexão, ao mesmo tempo, realizei um crime de competência da Justiça Federal e um crime de Justiça Estadual. Ou seja, ao mesmo tempo, pratiquei um crime contra a Caixa Econômica Federal e depois, logo que eu virei a esquina, pratiquei um crime contra o Banco do Brasil. A Justiça Federal atrai a competência. Passando os dois crimes ser de competência de análise da Justiça Federal, por conta da hipótese de atração. Agora, se for, professor, um crime contra a Caixa Econômica Federal e uma contravenção penal, ainda que seja contra a União, contra a própria Caixa Econômica Federal, ou contra uma contravenção penal contra o Banco do Brasil. Logo aqui, lembra quando eu falei, a Justiça Federal nunca julgará a contravenção penal. A Justiça Federal nunca julgará a contravenção penal. Súmula 38 do STJ. Tudo bem até aqui, pessoal? Avançamos bastante sobre o tema competência. É um tema complexo, meu amigo perito. É um tema complexo, meu amigo, minha amiga perita. Mas vencemos, amém? Vencemos aí com toda a tranquilidade de abordar esse tema de uma forma mais clara e simples. Porque aqui eu não quero mostrar para vocês um vasto conhecimento jurídico com palavras difíceis de entender ou compreender. Eu quero mostrar para vocês a simplicidade, ser objetivo naquilo que pode vir a cair na sua prova de perito criminal. Eu quero deixar um abraço para o meu irmão, meu professor Fredson Cerejo, professor de vocês, um grande amigo. Eu também deixo um beijo para vocês que me acompanharam até o final desta aula. É sempre uma honra estar aqui contribuindo com você, meu amigo, com você, minha amiga. Estamos contribuindo, realizando um caminho da sua aprovação, realizando um caminho para a sua aprovação. Ou seja, o que importa não é a partida e nem a chegada. O que importa é essa travessia, é o caminho que você quer chegar para atingir essa aprovação. E eu quero ter orgulho e a honra de ter contribuído com essa sua aprovação. Beleza? Temos mais uma aula aí para dividir um pouco e compartilhar do nosso conhecimento. Um beijo para vocês e vamos aguardar a próxima aula. Tchau, tchau!